Sou Débora Fontes. Você já ouviu falar na história de Nossa Senhora Aparecida? Essa é uma tela minha que pintou Nossa Senhora Aparecida. E ao pintar, eu fui encontrando ideias, encontrando histórias sobre ela e que muito encanta a todos nós brasileiros. Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, pelos pescadores naquela região. Um pouco de história contada de pai para filho, contada de padre para fiéis, contada por muitos pessoas dedicadas à Nossa Santa. Primeiro, no contexto da escravidão, conflitos entre ricos e pobres, lá no meado do século XVIII. Sabemos que o trabalho pesado era para os escravos, nossos ancestrais, nossos familiares do passado. Quanto isso, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as margens do Rio Paraíba do Sul, na Vila de Santo Antônio, a fé conduzia a cidade. 1717 foi encontrado a imagem da Santinha Milagrosa, uma imagem feita de barro que estava ao fundo e quebrada. Seu corpo não estava ligado à cabeça. 3 pescadores encontraram. A igreja diz que aí começa a história de luz e devoção. E se passaram 300 anos. O Brasil ainda era coroa de Portugal. Não tínhamos hino, não tínhamos bandeira. A origem da santa, como foi parar naquele rio, Paraíba do Sul. Reza a lenda. A primeira hipótese é que houve uma enchente muito grande que invadiu as casas e na corrente ela se soltou de algum local, de algum santuário e foi parar no rio. A segunda história que eu achei muito bacana, contado por Laudemir Ramos, foi a seguinte. 3 pescadores de Itaguaçu em 1717, eles encontraram o corpo da santa e logo após encontrou a cabeça. Juntou e falou, é uma santinha. Ela tinha 40 centímetros e 2,5 kg de peso. Feita de terracota, que quer dizer argila moldada e cozida em fogo. E como ela foi parar ali no rio? Essa é uma das hipóteses. É que alguém quebrou uma santa, uma imagem, com medo, jogou no rio. Ou, por ter quebrado, para não ter agouro, não ter problemas, coloca-se na terra, na água, no fogo ou no ar. No ar não poderia, queimar não queimaram. Então, jogaram na água. E passaram-se anos. Uns dizem que foi 5 anos, outros historiadores falam que foi 50 anos, devido à cor, tonalidade escura, por ela ser de barro e cozida, mas a maneira que ficou no fundo da água, por muitos anos, ela vai escurecendo. E como essa santinha negra, de tanta devoção nesse país. Ela também sofreu um ataque, foi quebrada em várias partes e foi restaurada. E até hoje é a nossa padroeira do Brasil. Dom Pedro I visitou a cidade de Aparecida antes de proclamar a independência do Brasil. Na viagem para São Paulo, no qual
proclamou a independência? Nós já sabemos. E Dom Pedro I, em Aparecida, visitou o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Isso aconteceu em 22 de agosto de 1822. Dom Pedro prometeu a Nossa Senhora Aparecida consagrar Nossa Senhora do Brasil e se desvencilhasse de problemas políticos que ele estava passando. E também Dom Pedro II visitou o santuário por volta de 1843 e 1865. Então, eles tinham grandes laços com a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Brasil. A história de Nossa Senhora Aparecida com a Princesa Isabel é muito bonita e pouco conhecida. Ela sonhava em ter filhos e não conseguia. Ela pediu a Nossa Senhora a bênção e ela foi contemplada em agradecimento. Ela fez uma coroa cheia de ouros, cheia de brilhantes e de pedras preciosas, contando a história dos rios, contando a história de Nossa Senhora, toda na coroa. E fez a colocação da coroa e colocou no santuário essa imagem tão querida para todos no Brasil e em Portugal. A Princesa Isabel era devota, fervorosa de Nossa Senhora Aparecida. Tinha o sonho de ser mãe de um menino para ser herdeiro do Brasil. Ela queria ser mãe de qualquer jeito. Sofreu vários abortos naturais. Agoniada, sofrida, clamou a Nossa Senhora o nascimento de uma menina com muita luta, aos 9 meses. E essa menina nasceu morta. Ela, persistente, devota de Nossa Senhora, Princesa Isabel pediu a Nossa Senhora, Mãe de Deus, os dias. Ela levava as flores, arrumava a igreja lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Um ano depois de ter perdido a filha, Princesa Isabel teve o seu filho, herdeiro do trono, finalmente. Dia 15 de outubro de 1875. Nasce assim Dom Pedro de Alcântara. O nascimento foi duro, precisou ser retirado e ele teve um problema do braço esquerdo por causa do nascimento. Foi por muita fé que ela teve o sonho de ter filho e Nossa Senhora Aparecida lhe deu esse presente. Após 11 anos de casada. Depois ela teve mais 2 herdeiros, Dom Luiz Maria e Dom Antônio. Durante esse período, ela se tornou romeira e levava muitos presentes para Nossa Senhora. Em 6 de novembro de 1888, Princesa Isabel e ela visitou pela segunda vez a Basílica, por ter já visitado em 8 de dezembro de 1868, quando ela fez o seu pedido. Ela retornou um presente feito por 300 gramas de ouro, de 24 quilates, cravejada de 40 brilhantes e rubis, juntamente com um manto azul ricamente adornado. Essa coroa foi a mesma coroa que ela foi ordenada e coroada Rainha do Brasil em 8 de setembro de 1904, coroando Nossa Senhora Aparecida até os dias de hoje. Então, ao pintar Nossa Senhora, foi uma grande satisfação e coloquei com ela as crianças do Brasil. As crianças que representam a inocência, a paz, a pureza, como tem na coroa os símbolos que representam a flor de lis, que representa amor, fraternidade, carinho. E as crianças são a representação desta devoção, desse amor, desse carinho.
São 12 crianças e um anjo. A pomba da paz e tudo que nela representa de amor. E a nossa devoção à nossa Mãe Santíssima. É um fato importante para comunicar a vocês. Aparecida é a generalíssima do Exército Brasileiro, a maior patente do Exército. Nossa Senhora, a generalíssima. Eu fico por aqui, um beijo grande e muitas pesquisas para vocês. É muito importante pesquisar, conhecer para depois falar. Tchau. Aqui eu pinto os índios, as crianças especiais, em tela, lona sobre tela, acrílica. Aqui eu ainda vou terminar. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé sentida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Nossos rogos escutai, nossa voz seja atendida. Vivo d'alma vos pedimos, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora